Muito se fala em guerra das vacinas contra a Covid-19. Eu prefiro diplomacia das vacinas, um termo bem menos belicista, menos agressivo e diplomático, não é? E mais ainda, bem mais preciso do que está realmente promovendo esse intercâmbio de países em torno das vacinas, principalmente as vacinas chinesas, incluindo aqui a chino-brasileira, a Coronavac, e a vacina russa Sputnik V. Agora vem Cuba a anunciar 100 milhões de doses com a sua vacina Soberana 2, que se encontra na fase 2 de ensaios clínicos, e a intenção é ter toda a população daquele país vacinada ainda este ano. Uma outra observação é que a vacina será gratuita. Mas Cuba não vai se preocupar apenas com a sua população. Um acordo com a Venezuela e os países da ALBA, sim, a ALBA que a gente acreditava inexistente por causa dessa onda, não é, de governos direitistas da América Latina, mas a ALBA está cada dia mais viva. É a Aliança Bolivariana para os povos de nossa América. Mas eu ia falando em diplomacia da vacina, porque a questão não é só a vacina, é que a vacina está facilitando, não é, aquela tentativa de promover aquele mundo multipolar em termos não só da vacina, mas principalmente de tecnologia, não é, da saúde e tecnologia também da informação, como acaba de constatar aquela equipe brasileira chefiada pelo ministro das Comunicações, que esteve recentemente na China e visitou a grande fábrica da Huawei, que fornece a 5G, a mais nova tecnologia para celulares. A gente vai tentar explicar isso tudo e principalmente essa nova diplomacia que começa a assinuar no mundo inteiro, e não somente entre os grandes países desenvolvidos, como, sobretudo, sobre aqueles países de média ou de futura potência, como é o caso da China, da Rússia, do Irã, da Turquia. Agora, a iniciativa cubana não vai se preocupar apenas com o atendimento da população de Cuba, que é de 11 milhões de habitantes. Eles pretendem principalmente atender as populações da ALBA, né? Aqui incluídos Cuba, Venezuela, Nicarágua, a Bolívia, que reingressou no grupo depois do golpe militar que houve com a queda do Evo Morales. E agora a gente vai falar sobre a dimensão que está tomando essa diplomacia das vacinas, aí já englobando outros setores. Vejamos aqui como o Globo trata esse material. Pouco mais de 2 anos após a posse do presidente Jair Bolsonaro, período em que a ameaça de vetar a Huawei no leilão das redes 5G esteve quase sempre no ar. O governo brasileiro quebrou o gelo com a gigante chinesa de tecnologia com uma visita do ministro das Comunicações, Fábio Faria, à sede da empresa. O Fábio Faria aí às vezes é desconsiderado como, falam que ele é o genro do Silvio Santos. Tudo bem, ele casou com a filha do Silvio Santos, mas é considerado um ministro com grande capacidade de diálogo e principalmente de negociação.
Por isso que ele foi mandado lá pela China, para a China, justamente para resolver esse delicado problema das vacinas e, consequentemente, o que é da área dele, que é as comunicações, ou seja, a 5G. Agora, aconteceu lá um fato interessante, não é? E que deixou todo mundo embasbacado com a tecnologia chinesa. Composta de 10 pessoas, a comitiva brasileira teve cerca de 11 horas para conhecer a Huawei, numa visita que incluiu a sede da empresa em Shenzhen, cidade no sul do país conhecida como o Vale do Silício da China, e seu centro de segurança cibernética em Dongguan, a cerca de 70 quilômetros da sede da empresa. Após percorrerem diversos showrooms e receberem explicações sobre a segurança cibernética e equipamentos de última geração, os membros da comitiva embarcaram de volta ao Brasil bastante impressionados com a capacidade tecnológica da empresa, segundo fontes com conhecimento da visita. Em particular, chamaram a atenção dos brasileiros as várias utilidades possíveis para a internet de quinta geração, que por sua velocidade 20 vezes superior ao 4G, é capaz de ser aplicada, por exemplo, em cirurgias remotas, algo que teria valor num país de grandes dimensões, que é o caso brasileiro, e que não conta com unidades hospitalares em todas as cidades. Outra demonstração foi oferecida nas ruas de Shenzhen. Aí eu peço a atenção dos amigos para ver como é que essa 4G, essa nova tecnologia, facilita a vida dos cidadãos, sobretudo nas grandes cidades. Shenzhen é a cidade com a maior cobertura de 5G do mundo. A comitiva do ministro não precisou ser acompanhada de batedores. Batedores é aquele pessoal que anda de motocicleta para facilitar, não é, nas grandes cidades o trânsito, não é, a locomoção dos carros da comitiva brasileira, no caso. Então, a comitiva do ministro não precisou ser acompanhada de batedores, já que a tecnologia permitiu, essa tecnologia 5G, permitiu uma comunicação entre os veículos e os sinais de trânsito que abriam caminho e fechavam os cruzamentos à medida em que eles se aproximavam. Aqui nessa matéria sobre a visita do ministro à fábrica Huawei, há pelo menos 6 citações sobre a vacina, não é? E aqui diz: Faria, que é o ministro Fábio Faria, transmitiu ao CEO da Huawei, que é o presidente da Huawei, um pedido para que ele ajude na exportação de mais insumos chineses para a produção de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Ren, que é o presidente da empresa, prometeu apoiar o Brasil nesse sentido. E durante sua passagem pela Suécia, o ministro brasileiro enviou uma carta ao sócio majoritário do laboratório AstraZeneca, não é? Que fabrica aquela vacina com a Oxford, e que se chama Oxford AstraZeneca, salvo engano, Marcos Wallenberg, pedindo que priorize e acelere o envio de insumos e vacinas para o Brasil. Só aí um dado importante é que a Suécia é, juntamente com a China, um daqueles países que fabricam a 5G. Faria encontrou-se com o empresário na sede da Ericsson, da qual Wallenberg também é sócio. Juntas, Ericsson e Huawei dominam quase todo o fornecimento de equipamentos de telecomunicações no Brasil. Então, a gente vê que a vacina, no caso, a diplomacia da vacina e não a guerra das vacinas, está facilitando, inclusive, né, a reaproximação dos povos, principalmente aqui no Brasil. Aconteceu também um episódio interessante lá na Rússia.
O ministro do Exterior da União Europeia, o Josep Borrell, foi lá na Rússia e reclamou contra a prisão daquele dissidente contra o Putin, o Alexei Navalny. Mas lá pelas tantas, não esqueceu de fazer um pedido especial. O pedido era justamente o da vacina russa, aquela mesma vacina que tinha sido esnobada pela Europa. E a Europa agora se viu sem vacina por causa da monopolização, não é? Por parte dos grandes países, principalmente dos Estados Unidos, daquelas vacinas comerciais, como essa Oxford, AstraZeneca, a Pfizer, a Moderna e outras.